A minha timidez era devido à rejeição. Seja muito bem-vinda a este espaço de aprendizagem, de crescimento, de florescimento. Aqui você vai aprender sobre aromaterapia, sobre temperamentos humanos e bloqueios. Os óleos aromáticos, eles são conhecidos milenarmente e eles podem agir tanto no nosso físico quanto também no nosso emocional e vibracional. E aqui a nossa ênfase, o nosso foco vai ser os óleos essenciais, os aromas voltados para as questões emocionais. Emocionais para trabalhar, para equilibrar os temperamentos humanos e para ressignificar as feridas emocionais. Todos nós, quando nascemos, recebemos um temperamento. São 4 temperamentos e 2 temperamentos são expansivos, mas são quentes, e outros 2 temperamentos são mais introspectivos e temperamento frio. Então, esses 2 temperamentos expansivos, quentes, é o colérico e o sanguíneo, e o fleumático e o melancólico serão os temperamentos frios, que são introspectivos. É bom a gente já começar, desde já, a fazer uma distinção entre ser introspectivo e tímido, porque a timidez, ela é uma disfunção e ela pode estar atrelada a um bloqueio emocional, a uma ferida emocional. E eu vou falar sobre isso com você mais lá na frente, quando eu falar sobre a rejeição. Meu temperamento é o temperamento colérico, é um temperamento expansivo, é um temperamento muito comunicativo, que consegue se comunicar com muita facilidade. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ágil, muito rápida para tomar as decisões, para fazer as coisas, mas tinha algo em mim que não era condizente com o meu temperamento, a timidez. Eu era muito tímida, extremamente tímida. Eu costumo falar assim, extremamente tímida, porque se fosse no meu meio, nas pessoas que eu conhecia, de amizade, de família, ali eu conseguia me fazer entender, eu me comunicava muito bem. Porém, se eu tivesse que me comunicar, falar algo em público, em locais que não eram do meu hábito, que saía ali da zona de conforto, eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia falar, porque eu tinha muita preocupação com o que as pessoas iriam falar, muita preocupação com o julgamento das outras pessoas, uma necessidade muito grande de ser perfeita, tinha muita dificuldade em lidar com o erro. E depois que eu descobri o meu temperamento, eu descobri que o meu temperamento é colérico, e eu descobri as habilidades do colérico, quais são as habilidades, as qualidades, e descobri também quais são as arestas, que precisam ser aparadas. Eu fui entender que a minha timidez não era condizente com esse temperamento. Eu entendi que essa timidez era proveniente de um bloqueio emocional. E aí, eu estudando, tanto os temperamentos quanto estudando as feridas emocionais, eu descobri que a rejeição era uma das feridas que estavam bem latentes em mim, todos nós podemos ter várias feridas, são 5 feridas emocionais, e essas feridas emocionais, elas se desenvolvem na nossa infância, na primeira infância, de 0 idade, lá do ventre da mãe até cerca dos 6 anos de idade. E então eu descobri que a minha timidez era devido à rejeição, Então, pelas características, eu fui me identificando, eu entendi que era a rejeição que moldava o meu comportamento, que impedia que eu fosse essa pessoa comunicativa, expressasse a minha opinião, e enfim, E aí é bem interessante a gente ficar atenta, porque um único fato, uma única situação, ela pode gerar qualquer uma dessas feridas emocionais. Há quem acredite que nós temos todas as feridas emocionais, as 5 feridas emocionais. Porém, algumas estão mais gritantes, estão mais latejantes, digamos assim, Eu consigo perceber em mim a ferida da rejeição, que sempre foi a que falou mais alto, gritante,
né, que modificava, moldava totalmente o meu temperamento, o meu comportamento. Como eu falei, todas nós recebemos, quando chegamos aqui nesse mundo, no planeta Terra, recebemos um temperamento. E a nossa maneira de agir, a forma da gente agir, a forma da gente reagir, a forma da gente pensar, a forma da gente sentir, são de acordo com o nosso temperamento, né? Então eu percebi que o meu comportamento ele era totalmente moldado por essa ferida emocional, que o meu comportamento ele era totalmente diferente do que deveria ser devido ao meu temperamento. Por eu ter um temperamento colérico, eu deveria ser mais comunicativa, falar com mais facilidade. É claro que todos nós podemos treinar, né? Mesmo melancólico quanto fleumático, podem treinar sim a fala, né? Podem desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade que sim, a gente pode treinar, a gente pode desenvolver, mas tem dois temperamentos que traz isso na sua essência, que é natural, que é o sanguíneo e o colérico. Então, no meu caso, apesar de eu ser colérica, eu não tinha essa habilidade. Então, quando eu descobri que o meu comportamento estava sendo moldado pela ferida da rejeição, eu comecei a agir diferente, né? Eu entendi que eu precisava assim, que eu precisava me expor. Eu entendi que eu precisava vencer os meus medos, que mesmo eu estando preocupada com a opinião das outras pessoas, eu deveria me pronunciar, eu deveria, né, falar. Eu lembro quando foi há 5 anos, eu já faço meu trabalho aqui, né, na internet. E aí eu comecei em setembro de 2020. E eu comecei no Instagram. E eu lembro que eu precisava fazer uma live. E eu não conseguia por nada fazer essa live. Eu ficava empurrando, eu não conseguia fazer essa live. E aí, uma das professoras do curso na época, né, da mentoria que eu fiz, ela falou o seguinte: olha, como é que você vai fazer? Você liga lá, coloca no Instagram e coloca ao vivo. Pronto, foi. E aí foi exatamente isso que eu fiz, gente. Mas o meu receio, minha preocupação era tão grande com o que as pessoas iriam falar, né? O que elas iam pensar quando me vissem ali na internet. Eu fui fazer essa primeira live meia-noite. Meia-noite. E lá fui eu entrei, eu fiz exatamente como a Jana falou na época, né? Eu entrei ao vivo ali no Instagram e comecei. E aí eu comecei falando, na época eu falava só sobre aromaterapia mesmo, a aromaterapia mais voltada para o físico. Hoje em dia o meu foco é a aromaterapia nas questões emocionais, né, no equilíbrio do temperamento humano e também na ressignificação das feridas emocionais. E aí, então, quando eu comecei fazendo essa live, né, eu estava ali falando, há uns 10 minutos, 5 a 10 minutos, de repente entra uma colega de trabalho. E aí eu paralisei, e aí eu não sabia mais o que falar, eu paralisei, falei mais um pouquinho e desliguei, e saí. Mas enfim, foi assim que aconteceu, foi assim que eu consegui dar o primeiro passo, foi assim que eu consegui fazer a minha primeira live, né? E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, tem um zumbi acordado, né? Porque eu era uma, eram duas zumbis acordadas, né? Eu era a primeira e a pessoa que entrou era a segunda. Mas enfim, e aí o fato de eu ter entrado na internet, ter começado a desenvolver o meu trabalho de aromaterapia na internet, me possibilitou eu ter acesso a essas informações, eu ter acesso à informação dos temperamentos humanos, porque essa teoria dos temperamentos humanos, ela não é recente, pode de repente estar em alta agora, mas ela já existe muito antes mesmo, até mesmo de Cristo. Essa teoria, ela foi difundida por Hipócrates, o pai, considerado o pai da medicina, né? Depois difundida por Galeno, mas ela já é uma teoria muito antiga. Na internet eu tive acesso a essa informação dos temperamentos humanos e também a dos bloqueios emocionais, porque até então eu nem sabia que a timidez que a minha vida inteira eu vivi meus 40 e poucos anos achando que isso era uma característica normal minha, achando que era uma qualidade, digamos assim, minha.
Só que na verdade não era uma qualidade, não era algo natural meu. Foi algo que fui desenvolvendo como mecanismos de me proteger. A ferida emocional, as feridas emocionais, elas fazem exatamente isso, né? Nós passamos por determinada situação, essa determinada situação, esse trauma, ele pode gerar a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça, essas 5 feridas. E aí, à medida que novas situações surgem, que novas situações acontecem, né, e cutucam lá a nossa ferida, o que a gente vai criando? A gente vai criando camadas de proteção. A gente vai colocando máscaras. E à medida que a gente vai colocando máscaras, à medida que a gente vai se protegendo, colocando essas máscaras para se proteger, o que é que acontece com a gente? A gente consegue moldar o nosso comportamento. A gente acaba influenciando o nosso temperamento. Então, por isso que eu, apesar de ser uma pessoa com temperamento colérico, eu agia totalmente diferente. Eu era totalmente introspectiva, eu não conseguia falar como eu estou falando hoje aqui com você. Tudo isso que eu estou aqui conversando com você hoje, eu estou falando de cabeça, bem-vindo, e eu vou falando. Mas antes isso era muito difícil para mim, porque eu estava sempre muito preocupada com o que as pessoas iriam falar. Então isso prejudicava o meu raciocínio, prejudicava a minha comunicação. Né? E é claro que eu ainda percebo em mim, em alguns momentos, alguns comportamentos de alguém que está com a sua ferida ali, de alguma forma, não totalmente cicatrizada. Mas eu percebo que o quanto foi importante para que eu tivesse conhecimento, para que eu tivesse acesso a essas informações, para que eu começasse a olhar em mim, né, começasse a curar essas feridas. Porque só é possível você curar a ferida, só é possível você curar algo que você vê, que você sabe que existe. Porque se você não tem conhecimento dessa doença, né? Não sabe o que é isso, como que você vai curar, como que você vai tratar, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Um pouquinho da minha história é essa, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui extremamente calada. Eu cursei o meu ensino fundamental calada, muito quietinha, sempre buscando locais que eu não pudesse ficar longe da atenção das pessoas. O meu ensino médio, a mesma coisa, e quando cheguei na faculdade não foi diferente. Eu fiz a minha faculdade também assim, né? Dificilmente eu expressava a minha opinião, eu fazia uma pergunta ao professor, né? Às vezes até mesmo o professor falava alguma coisa, perguntava, eu sabia a resposta, mas eu não conseguia responder, eu não conseguia abrir a boca e falar. E depois alguém falava, dava a resposta e o professor falava que estava certo e eu via que eu sabia aquilo, que eu tinha a resposta, mas no entanto eu não conseguia me pronunciar, não conseguia abrir a boca, não conseguia me expressar. Então, a aromaterapia, ela sim, ela vai nos ajudar a equilibrar os nossos temperamentos e da mesma forma a aromaterapia, ela vai ajudar a ressignificar essas feridas emocionais. De que forma? Fazendo uso dos óleos essenciais, que são matérias, né, são líquidos extraídos de vegetação, de plantas aromáticas que sejam extraídos da raiz de uma planta, da semente, da folha, do caule, né? Então, sim, são produtos que têm um efeito emocional, né? Não só emocional, mas que podem também atuar no nosso corpo físico. Mas aqui o nosso foco é o nosso corpo emocional. E por isso até mesmo que o nome do canal desse perfil aqui é Inalar e Florescer. Então que você possa juntamente comigo inalar e florescer. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se nesse canal para que você receba as notificações dos próximos conteúdos e que você também possa, né, assim como eu, descobrir o seu temperamento, né? Se você já sabe, ótimo, maravilhoso isso, né? E que possa, de repente, já que você já sabe,
possa equilibrar o seu temperamento com os óleos essenciais, com o auxílio dos óleos essenciais, e até mesmo ressignificar as suas feridas, assim, elas têm um impacto também na nossa família, né? Então eu quero ser conhecida no futuro como a mulher que curou, né, a sua geração, que conseguiu dar um basta nas feridas emocionais das próximas gerações, né? Então, um beijo grande para você, fica com Deus e até a próxima.